O início da Quaresma é um dos períodos mais difíceis e delicados para médiuns e pessoas que possuem a sensibilidade mediúnica mais aflorada, pois sentem a presença dos irmãos desencarnados neste período. Eu sou Maurício Ramos e seja muito bem-vindo ao canal Espírita Orvalho de Luz. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, compartilhe e ajude na divulgação deste canal e da doutrina espírita. Gostaria de aproveitar esse momento para pedir um favor para todos vocês. 80% dos vídeos que são visualizados por não inscritos. Ou seja, gostaria muito que, se você assistir este vídeo, gostar do conteúdo, se inscreva. Não custa nada e ajuda muito o canal a continuar podendo desenvolver esse trabalho de comunicar, de divulgar e, acima de tudo, tentar de alguma forma colaborar com os que têm interesse na doutrina espírita. Agradeço desde já a colaboração de todos que se inscreverem neste canal. Como falamos no vídeo de hoje, vamos comentar sobre a Quaresma, um período pós-carnaval e que antecede a Páscoa. Vamos comentar o que seria a Quaresma e quais as suas implicações segundo a visão espírita. Neste período, as pessoas com mediunidade mais aflorada sentem muito a presença dos irmãos das zonas umbralinas que deixaram o umbral para vir à crosta terrestre participar das festas de carnaval, para assim sentirem-se novamente no mundo material de prazeres e luxúrias. Esses irmãos menos esclarecidos praticamente abandonam o umbral e vêm vagar sob a crosta terrena por muitos e muitos dias após o período da festa, ainda absorvendo os fluidos negativos das pessoas que participaram dessas festas com excessos de vícios e bebidas. E como esses irmãos menos esclarecidos e de zonas umbralinas pretendem continuar no plano físico, eles se aproveitam de médios invigilantes para sugarem os seus fluidos, a fim de se sentirem mais fortes e desta forma aproveitar a vida terrena como se ainda encarnados fossem. Nesse terrível processo de obsessão espiritual, onde os irmãos menos esclarecidos sugam as energias de médiuns invigilantes e de pessoas que possuem mais aflorada mediunidade, acaba esgotando fisicamente e mentalmente nós, os encarnados, causando inclusive fortes depressões e doenças físicas provenientes do espírito. Triste também é a situação dos irmãos desencarnados que já foram socorridos e estão em postos de socorros de alguma colônia. Porém, a baixa vibração desse período de festas acaba atraindo esses espíritos que ainda são muito apegados à matéria e eles voltam à crosta terrestre. Porém, eles sofrem muito, pois eles não sabem como retornar às colônias aonde estão sendo tratados. Dessa forma, eles também se aproximam de médiuns incautos e de pessoas com essa mediunidade mais aflorada para poder absorver os fluidos destas pessoas e, de certa forma, tentar buscar socorro para voltar às zonas mais elevadas aonde estavam sendo tratados. Como devemos agir então nesse período de Quaresma com relação a esses irmãos menos esclarecidos e aos umbralinos que vagam na crosta terrestre nesse período? Primeiro ponto é vigiar sempre, mantendo sempre os pensamentos elevados nos irmãos da espiritualidade maior, em nossos benfeitores, para que esta forma de pensamento positivo e elevado nos afaste da influência e da permanência desses espíritos junto a nós. Outro ponto muito importante é a oração, a prece. Ela nos liga ao plano espiritual maior, aos nossos mentores, e da mesma forma nos mantém protegidos dessa influência e dessa atitude vampiresca, que é essa forma com que eles tiram os nossos fluidos para se sentirem novamente encarnados,
que provoca grandes prejuízos a nós que ainda somos de matéria e precisamos de nossas energias vitais para termos uma vida saudável e feliz. Nesta época, os cristãos em geral buscam uma reflexão espiritual para, de alguma forma, praticar a reforma íntima. Os católicos, por exemplo, usam muito da oração e da penitência para se aproximar mais de Deus. A penitência, nesse caso, muitas vezes está em proibir-se de algo que no cotidiano eles fariam, ou seja, se privariam de algo como o consumo de carne ou qualquer outra atitude, numa forma de se aproximar de Deus. Nesse período de Quaresma, que são de 40 dias, os fiéis mais tradicionais se abstêm, por exemplo, do consumo de carne. Mas a grande pergunta que fica é: 40 dias seriam suficientes para redimir todos os nossos erros? Com relação a isso, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos nas questões 720, 722 e 726. Questão 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta: fazei ao bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar desse simulacro, será uma ilusão. Questão 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Resposta: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interditar o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Questão 726 do Livro dos Espíritos. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Resposta: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas para seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos de Cristo. Se observarmos as afirmações contidas no Livro dos Espíritos, veremos que a visão da doutrina espírita difere de outras religiões com relação ao período de Quaresma. As penitências em que nós mesmos criamos, elas não têm valor moral para levar nossos espíritos, a menos que elas aconteçam por intermédios de percalços já estabelecidos para a nossa encarnação, aonde assim estaremos aparando as arestas do passado, buscando a evolução espiritual. Portanto, para a doutrina espírita, somente é válido quando nós nos afastamos das futilidades materiais, em que nada nos agrega a não ser nos deixar mais presos à matéria.
Segundo a doutrina, terá maior mérito com Deus aquele que praticar a caridade, até mesmo porque, por sermos espíritos ainda tão imperfeitos, a própria prática de caridade muitas vezes é uma penitência. É, portanto, muito importante realizarmos uma reflexão profunda em nossas vidas, atos e comportamentos, a fim de realizarmos, de fato, uma reforma íntima verdadeira. Pratiquemos a caridade em auxílio ao próximo, para que também sejamos auxiliados. Portanto, lembremos, todo tempo é tempo de plantarmos o bem, e não somente em datas pré-estabelecidas em calendários. Então é isso. Meu muito obrigado a você que ficou até o final deste vídeo. Peço encarecidamente que se inscreva, que compartilhe com as pessoas que goste, peça que assistam a esses vídeos para tentarmos difundir não só o canal, mas principalmente os conceitos desta doutrina tão linda que nos eleva tanto e que nos traz tanto conforto no dia a dia. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz, que assim seja. Pai nosso pequenino, Deus me guie em bom caminho. Jesus Cristo é meu padrinho, que me fez uma cruz na testa. 7 guias me acompanhem, 7 velas me iluminem. Sofredores que não me tentes, nem de dia, nem de noite, nem na hora da minha desencarnação, que assim seja.